Antes de falar sobre isto, se calhar vou contextualizar como é que eu vim parar aqui e quem eu sou. Sou João Rapaz, estudei design industrial, foi aí que eu conheci o Guilherme e nós tivemos uma data de anos sem nos vermos e de repente quando nos encontramos por outras razões que ficámos a saber o que é que cada um fazia e que poderia haver interesse de parte a parte em partilharmos a informação e as coisas que fazíamos um com o outro. Eu estudei design industrial, mas ao longo dos tempos fui fazendo mais produção e mais trabalhei para cinema, para publicidade e comecei a fazer adereços e a fazer cenários e decorações e coisas assim desse estilo, e às tantas começaram a pedir coisas que me fizeram entrar nos efeitos especiais e na caracterização e então e então fui ter as próteses e as armaduras e as máscaras e essas coisas assim. E é por causa de um trabalho desses que venho ter aqui. Foi uma coisa mais ligada às artes do que propriamente, embora tenha uma grande componente técnica, mas no fundo tem a ver com máscaras. Houve um evento no Lux este ano de apreciação, no fundo, à carreira da Grace Jones, e eu fui comissionado para fazer umas peças, para fazer umas máscaras com a cara da Grace Jones. Eles primeiro entraram em contacto comigo. Sim. Entraram em contacto comigo a falar de coisas, de materiais. Eles queriam antes máscaras, mas não sabiam muito bem que tipo de materiais é que aquilo era feito. Então falaram de silicone, falaram de resinas, criaram máscaras em resina, não sei o quê. E às tantas, no meio dessa conversa, eu comecei a fazer aquelas perguntas básicas porque... Mas isto é para quando? E quanto dinheiro é que vocês têm? E imediatamente percebi que tinha que ser outro tipo de técnica. E então, porque eles estavam muito mais preocupados com se era parecido com a atriz e cantora, se era parecido com umas máscaras que tinham feito nos anos 80 e que tinham sido muito faladas nessa altura. E então eu comecei a perguntar coisas como como é que vão ser usadas? Quem é que vai usar? Quantas são? E então basicamente tinha que ser igual à referência, tinha que ser usada por muitas pessoas, ou seja, aquilo não podia ser feito para a cara só de uma pessoa, tinha que servir a toda a gente. E as pessoas iam atuar, iam falar e iam cantar. Portanto, não podia cortar a voz. Para além disso, como a imagem de referência a imagem de referência era com óculos, em cima desta máscara também tinham que poder pôr-se uns óculos específicos, que depois só me arranjaram no final, mas eu arranjei forma de os conseguir encaixar. E então, com base nisso, a primeira coisa que eu fiz foi ligar ao Guilherme e saber se nós tínhamos há pouco tempo falado sobre uma técnica que eu estava a explorar e que se estava a explorar aqui na Ártica,
que era da termomoldagem. E nessa altura ainda estávamos a experimentar com outro. Há muitas formas de fazer através desta técnica. Eu usei para este filme, nesta altura estávamos a falar, eu usei para este filme desta forma, que era termos uma escultura e moldar ao positivo da escultura uma placa PETG por vácuo, e aqui foi usado com a intenção contrária daquelas máscaras que estávamos a ver ali. Aquelas máscaras é suposto servirem para toda a gente, e aqui era especificamente para a cara do Gonçalo Waddington, que tem os olhos muito encovados e cada vez que punha uma máscara normal deixavam de se ver os olhos lá dentro e ele perdia a expressão. Então fizemos máscaras específicas para ele, para se conseguirem ver os olhos dele. Aqui até funcionava bem esta técnica e também não tinha, era suposto ficar sem textura, portanto funcionava bem. Quando comecei a falar das especificidades destas novas máscaras, da Grace Jones, fui imediatamente convidado a vir aqui e ver as novas técnicas que entretanto já se tinha passado uns anos, que tinham desenvolvido aqui na Ártica, e conseguia-se resultados muito mais duradouros, resistentes, são muito mais, só me vem a palavra em inglês, accuracy, são muito mais precisas, e era isso que eu procurava ali. Então também ficou logo apalavrado que eu ia fazer a escultura e que depois viria para cá para me ensinarem e para me guiarem, e eu partilhava a parte do processo em que eu conheço melhor, e aprendi a parte que eu não conhecia. Então vim fazer uma espécie de uma residência aqui, e então passei com essa parte, já fiquei mais descansado. O cliente não ficou nada descansado, porque ele pensava que eu ia fazer aquilo tudo em resina, que ia sair com a textura da pele da Grace. Pronto, então tive que estar sempre a alimentar com informação o processo, estava sempre a mostrar os passos e como é que estava a escultura. Depois eu sobrepunha a escultura às fotografias dela, e eu explicava, mas as fotografias dela são photoshopadas, ela não é simétrica, ela não tem a testa deste tamanho numa fotografia e depois deste tamanho na outra fotografia, é porque, pronto, ela é um produto. Nós temos que escolher uma fotografia só e guiarmos por aí. E ainda por cima era com idades diferentes. Okay. Então isto foi andando e depois fomos queimando tempo também, para a frente e para trás, com referências e com conversas, e fomos e com referências de cor e com coisas que até seriam muito mais à frente, que só iam ser necessárias, mas que depois até deram um jeito. Até chegar a um ponto em que eu disse assim: olha, eu já estou contente com a escultura, já tinha, entretanto, com conversas com o Guilherme e com o Coias, que tinham dado instruções de como é que eu tinha que preparar a escultura também para o molde sair a funcionar com a máquina que existia aqui, de vácuo. E eu preparei esta base assim à volta, e depois cheguei a esse ponto e disse assim: eu já estou contente com a escultura, eu já olho para aqui e já vejo a Grace Jones, eu acho que as outras pessoas no evento também já vão ter isso. E então comecei a preparar o molde, e o molde, falta-lhe ali uma parte que é uma parte de sucção na boca, mas basicamente
é criar um molde que seja bastante resistente e que tenha a capacidade de se acoplar uma máquina de vácuo, ou um aspirador, ou uma coisa assim, neste caso é um aspirador, e que sugava ar por todas os orifícios da máscara que iam ficar abertos, que eram as partes em que não ia deixar marcas. Fiz com silicone de alta densidade e fiz um bloco bastante resistente. E aqui podem ver aqui nesta fotografia do lado direito é o sítio onde se liga o aspirador, e ali já é o negativo. Depois, com a ajuda aqui da Ártica, o que fizemos foram uns dias primeiro de testes com chapas de PETG que eram aquecidas, e foi afinado um processo que é chegar a uma temperatura, eu já não me lembro, mas acho que era 98 graus, em que a chapa começa a ficar flexível e depois ligava-se então a sucção e ela moldava-se àquele molde, mas para chegar a esse ponto em que sabemos qual é, se podemos dar mais temperatura ou menos temperatura, ainda foram uns dias de trabalho e de colaboração entre nós. E depois chegamos ao ponto em que já conseguimos tirar as máscaras com o máximo de detalhe, e embora se tivesse de ter alguns cuidados, e desde que se chegasse que se cumprisse aqueles parâmetros todos, elas saíam com bom aspecto. Este foi o primeiro a sair com todos os detalhes, com as narinas todas certinhas, a textura dos lábios, tudo. Eu peguei nisto e fui mostrar ao António Reis, que é o dono da Deluxe, e ele apropriou-se logo dela, pronto, ficou logo. É bom sinal, não é? Depois, a partir daqui, foi produzir em série. Era preciso fazer 30 máscaras. Eu apontei para um desperdício, há sempre um desperdício, apontei para um desperdício de 40 pronto, fiz 40 e tal, para ter um desperdício de 10, e começámos a fazer. E a partir daqui, era em série, foi fazer as máscaras todas, depois cortar as máscaras todas a toda a volta, lixá-las, abrir os olhos, abrir a boca, todos esses passos vezes 40, todos esses passos mecanizados de forma a levar o mínimo de tempo possível, e com isso tomamos conta de uma sala que é suposto ser de estar a ser usada por várias equipas. Nós viemos aqui destabilizar um bocadinho. O que estamos a ver aqui, por exemplo, é a abertura dos olhos, e tem uma pré-pintura que é para conseguirmos ver através não ver através da máscara, mas ver quais são os limites. Depois aqui também, testes de pintura também se levou um dia ou dois até acertarmos os tons de acordo com os pantones e com as referências de cor que eles tinham dado. Fomos mostrar outra vez testes não só de pintura de tom de pele, mas de maquilhagem, e estas maquilhagens feitas com técnicas que nós usamos em caracterização, que são tintas à base de álcool, para não sair quando os atores estão em contato com a água. Quando eles saem dentro da água, saem perfeitamente caracterizados e nada sai. E depois ver como é que isso reagia quando dávamos verniz em cima, esse estilo de testes todos e assentes que nós andamos a fazer. Depois voltamos a esses processos, mas em série. Por exemplo, o que tínhamos aqui era que eu estou a fazer ao corte da testa, também se andou para trás e para a frente a decidir qual era o tamanho da testa. Eu decidi usar
a linha do cabelo da Grace numa fotografia, que era a fotografia de referência que eu tinha escolhido, e reportava-me sempre àquela fotografia, porque senão há milhentas, e então cortei a parte de cima. Depois a seguir era a cor dos lábios e o tom do batom, e aí também foi preciso eu dizer o tom é este, e tomar eu próprio a minha decisão. E depois aqui a seguir eles levam verniz para ficar com uma textura e um brilho diferente do da pele. Tudo isso sempre são coisas muito com um nível de exigência muito grande. E aqui estamos a pôr também as sobrancelhas. A Grace não tem sobrancelhas, portanto elas são todas sempre pintadas ou maquilhadas, portanto aqui também são muito estilizadas. Depois o eyeliner também. O meu colega é maquilhador, eu sou caracterizador, ele é maquilhador. Ele aqui, tive que lhe explicar, isto não poderia sair perfeito em todas as 40. Tive que lhe dizer, levar 1 hora a pintar a cada um, não pode ser, não temos que andar para a frente. Depois, chegamos aqui depois fomos fazer testes com várias pessoas, andámos a experimentar a máscara na cara de várias pessoas, e para a projeção de voz e para a comodidade da cara, o que fizemos foi calcular que tínhamos que fazer pôr uns passejadores, que são umas esponjinhas, e ter um elástico, que era para não... Nós temos diferentes tamanhos de narizes, diferentes pestanas, havia quem dissesse, as minhas pestanas tocam lá à frente, então acertámos isso, criámos um coeficiente de distância que não ficasse estranho depois o volume das cabeças, e conseguimos acertar isso. E arranjámos uns elásticos com umas aberturas que supostamente são para passar botões na roupa, para prender, e com isso solucionámos logo também o problema de ter que fixar os óculos. Portanto, os óculos entravam nessas casas do lado do elástico e ficavam presos à máscara. Isto porque, quando fomos fazer os testes com os atores, os modelos e com a banda que ia usar isto, o que nos disseram foi que, quando eles estão a cantar, iam fazer isto assim. E os óculos são óculos de marca. Primeiro era suposto ser Christian Dior e depois foram, afinal, Pierre Cardin. Mas eram para devolver no final. Só nos disseram isso depois também no final. Mas não podiam cair ao chão. Eram óculos caros. Então tinha que ficar mesmo seguro. E conseguimos solucionar isso com a parte dos elásticos. E então ficou com este aspecto no final. Estes já são os óculos Pierre Cardin. E passamos para o evento. Do evento, foi a grande surpresa aqui era saber que a maior parte das pessoas que iam usar as máscaras e os óculos não eram contratadas, eram pessoas até supostamente conhecidas, mas ia haver uma espécie de descontrole durante esta festa e não nos podíamos... ele queria reaver as máscaras no início e queria reaver os óculos, e chegámos à conclusão que isso não ia ser possível e que não íamos conseguir controlar. Estavam a pensar que nós íamos controlar essa parte. O evento correu... Mete um sensor, um RFID. Exato. Mas eu falei em coisas desse tipo. Porque estamos a falar de um espaço fechado e era controlável. E eu acho que conseguimos, com o nosso esforço e com a ajuda da Ártica,
chegar ao efeito que eles queriam, que era a supressão da identidade dos atores e cantores e um efeito de grupo. Elas funcionavam bem e eram bastante resistentes e funcionaram muito bem, quer durante um desfile que eles fizeram com dançarinos e atores, quer durante o concerto. Aqui vemos as máscaras a ser usadas como eles tinham descrito, que é pôr no topo da cabeça. E o que era engraçado era que muitas vezes quando eles estavam a cantar, punham-se assim e conseguiam estar a cantar e estávamos a ver a máscara para a frente. E também a mesma coisa aconteceu quando eles agradeciam, que foi uma utilização inteligente. Este foi os próprios a banda, eles não estavam à espera, foi uma surpresa para eles saber que iam utilizar uma máscara, mas correu bem. Eles também não se conheciam muito bem entre eles, foi ali uma junção de artistas, mas que também correu bastante bem. E no final ficou toda a gente muito surpresa e contente com o efeito da máscara, que funcionou muito bem. Eu só tenho a agradecer toda a atenção e todo o carinho como foi recebido aqui. E não tínhamos chegado a estes resultados sem haver esta cooperação e esta fusão de conhecimentos. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, nós. Se querem fazer alguma pergunta ou alguma... Eu sei que tenho... Não sobrou uma máscara para nós ficarmos aqui com ela. Sobrou, eu trouxe. As máscaras foram todas devolvidas? As nenhuma máscaras desapareceu? Não, acho que eu acabei por... estava preocupado com isso, mas como estava toda a gente a perguntar se podia ficar com a máscara, o António ofereceu toda a gente que usou máscaras, eles levaram as máscaras. Depois começaram a perguntar se podiam ficar com os óculos mas pronto, eu fiz a mais e guardei umas quantas, tinha umas guardadas para trazer. Nós gostávamos de ficar com uma cá, pelo menos. Claro, e trouxe também nas várias instâncias do processo, que é para que eu acho que é interessante ter transparente, pintado e... Eu tenho uma questão. Os tempos todos. O Pantone foi escolhido por ti ou foi escolhido pelo cliente? O Pantone foi escolhido pelo cliente e o que eu fiz foi remetê-lo não para Pantones, mas para referências de cor de sprays. Sim. Então, em vez de ele estar a ver uma coisa no ecrã e a ligar para mim e eu a acertar pelo meu ecrã e nós estamos calibrados ele não tinha um livro de Pantones, eu tinha. Eu podia-me guiar para um livro de Pantones ou para um livro de RAL. E ele estava... estávamos nessa conversa. O que eu fiz foi perguntar-lhe onde é que ele podia passar que não lhe gostasse e disse, por exemplo, olha, vais à montanha, que era no Castro Sodré, e tens uma parede de cores e um conjunto, escolhes a cor do spray que tu queres e eu pinto com esse spray. Que fez com que eu não pudesse pintar com aerógrafo, mas pronto, o resto tudo foi aerógrafo, mas a cor base foi escolhida assim. Porque, acima de tudo, o trabalho está espetacular, mas acho que não chegámos a ter esta conversa, porque a Grace Jones é um bocado mais escura e eu fiquei assim um bocado a questionar porquê que tu optaste em ir para um Pantone mais claro, porque clarear a cara dela e não ir para aqueles tons mais escuros. Tem a ver com ela foi clareando ao longo da vida, tem a ver com a idade com que ela é representada nestas máscaras. Eu vou fazer assim e venho aqui.
há imagens dela assim, né? Mas depois há imagens dela com... Nós, por exemplo, aqui... Eu acho que isto é muito adulterado sempre. Sim. Quer com maquilhagem, ela tem fotografias dela em concertos, em que ela é clara assim, aqui, e tens a linha do maxilar muito bem definida e escura aqui, e tu percebes que há esse cuidado de aclarar, e depois tens, depois tens isto, né? Sim, eu lembro-me dela do filme do Conan, e ela aí era escura. Escura, pois sim, pois era mais natural. Eu acho que também tinha a ver com a quantidade de exposição de corpo que ela tinha. Porque quando só aparece a cara e as mãos tu consegues trabalhar essa parte, mas num filme desse tamanho de teres... há uma... Eu fiz essa pergunta e depois a outra resposta era também a parte do politicamente correto. Se tu fosses pôr máscaras muito escuras em pessoas, entravas na onda do blackface Sim, estou a compreender. Embora não fizesse muito sentido. Sim. No fundo, eu olhei sempre para isto como uma peça de arte. Sim. E a mim interessava-me mais que fosse... Até houve muita conversa para ser parecida com estas máscaras, mas a mim interessava-me mais que elas resultassem e cumprissem o objetivo. Porque eu não tinha... eu não tenho certeza nenhuma se estas cumprem o objetivo. Eu não vi ninguém usar estas máscaras. E as minhas permitiam falar. Essas máscaras são o quê? Mais ou menos dos anos 80, uma coisa assim, não é? Sim, por aí. Sim. Vê-se que são antigas. Tem aquele look de Terminator. É um bocadinho. E pelo que eu vi da ficha técnica da exposição, são de resina, são de fibra de vidro. Sendo frágil? Não, isto aqui é de um... Há um livro sobre a Grace, é uma exposição. Depois ela também tem, ao longo da carreira, por exemplo aqui, ela trabalha muito essa parte das máscaras, então muitos videoclipes têm máscaras. Aquela fotografia daquele lado, aquilo são elásticos, e ela tinha era uma máscara toda feita com poliedros, e ela trabalha sempre muito essa parte, e também deixa-se trabalhar enquanto base de escultura, de pintura, de fotografia. Acho essa parte muito interessante também nesta artista. Eles disseram que havia uma surpresa, eu fiquei o tempo todo à espera que ela estivesse lá. Mas pronto, é pena não ter estado. Não tenho pergunta. O dispositivo primeiro original, esculpiste à mão? O primeiro? Sim, foi à mão. Aliás, para ser mais rápido, esculpi em barro, que eu estou mais habituado a esculpir em plastilina, mas ainda bem que esculpi em barro porque com as alterações todas que me foram pedidas, consegui fazê-las muito rapidamente. E até mesmo depois na remoção e na limpeza dos moldes e tudo foi a escolha certa. Obrigado.